Bom dia, amados, mais uma vez para falar da palavra do Senhor, amém? E muito contente de estar com todos nesse tempo que estamos juntos, já são desde março aí, mais de 3 meses, falando sobre o tema Apocalipse, amém? E hoje eu quero dar continuidade no assunto da guerra de Gog e Magog. Se você puder, chame seus amigos para o link, chame seus amigos para participar conosco, certo? E, se possível, se alguém falar, olha, pastor, eu não tenho Face, depois essas aulas vão ser disponibilizadas de maneira que todos tenham o seu alcance, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de orar para que nós pudéssemos estarmos preparados para ministrar aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este dia, te agradecer por esta manhã, pedir que o Senhor esteja com todos nós, Senhor, ministrando tudo aquilo que está em teu coração, Senhor, não no nosso, em teu coração, Senhor. Que o teu Espírito guie, Senhor, nossas mentes, Senhor, trazendo tudo o que de mais claro tiver no teu Espírito, ó Pai, de maneira que as pessoas possam alcançar, Senhor, essa estatura de entendimento, Senhor. Derrama a tua graça, derrama a tua autoridade, o teu poder e a tua maneira, Senhor, de agir nesta hora. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estávamos então falando, amados, de Gog e Magog, né? É um tema, como eu falei para vocês, de grande relevância, mas ao mesmo tempo é um tema desafiador. Por que é um tema desafiador? Eu sempre falo para as pessoas que, diferente do que alguns pensam, que a Bíblia é só um bando de historinhas, eu sempre digo que a Bíblia, ela, além do conteúdo espiritual, e esse o principal, e do conteúdo futurista, né? Como por exemplo o livro de Apocalipse, que nós estamos falando sobre algo que ainda vai acontecer, ela exige de nós algum conhecimento, seja de história, ou seja, dos fatos lá do passado, quanto por vezes de geografia e outras tantas ciências, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de ter certos temas ou trabalhar certos temas, e elas encontram um pouquinho mais de dificuldade. Puxa, pastor, olha, são muitos nomes, olha, eu não sei geograficamente aonde me localizar. E daí a minha sugestão na semana passada, e se você estiver perto, pega um mapa, né, do mundo aí, principalmente ali da região da Rússia, da região de Israel, daquele lado, e acompanha conosco, né? Nós não temos a facilidade aqui de termos aquele telão da igreja, mas nós temos aí o nosso vídeo, a minha televisão, né, que está expondo a aula, mas nem sempre todos conseguem visualizar o máximo de detalhes, ok? Então, o que eu quero começar essa aula? Eu quero fazer uma breve revisão e, ao mesmo tempo, elucidar algumas questões que as pessoas me mandaram, ok? Qual é o tema, pastor, principal? O tema principal, amados, é Ezequiel 38 e 39, ok? Quando nós estamos falando de terras, falando de povos, eu estou me baseando em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, Velho Testamento. Mas, pastor, não é Apocalipse que nós estamos tratando? Sim, novamente eu friso. Eu não posso ver Apocalipse só com os olhos do Novo Testamento ou só com os olhos no Apocalipse propriamente dito. Então,
para ficar bem claro para vocês, Ezequiel 38, do versículo 1 ao 6, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, ou seja, ele está tratando com Ezequiel, dirige o teu rosto contra Gog. Opa, apareceu o primeiro nome, concorda comigo? Terra de Magog. Opa, apareceu a segunda definição. Tudo isso nós trabalhamos na semana passada. Que segunda definição, pastor? Que primeiro ele fala teu rosto contra Gog, só que agora ele fala terra de Magog. Então ele define que não se trata de um personagem em si agora, e sim de uma terra, certo? E daí ele vai explicar o primeiro lá, Gog, príncipe e chefe. Opa, acabei de descobrir, Gog é uma pessoa, ok? E Magog, a terra de Gog, ok? A terra onde habita esse rei de Gog, ok? Só que por que ele começa com Gog, amados? Que talvez alguns ficaram nessa dúvida. Porque Gog é o líder principal da guerra. Por isso que nós chamamos essa guerra de Gog e Magog, ou seja, de guerra desse grande príncipe e sua terra. E os demais, pastor, eles são os liderados por Gog. Isso é muito importante, ok? E assim, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Opa, nós estamos tendo uma segunda definição. Ele é um príncipe, ele é um chefe, mas não só da terra de Magog, mas ele é de outros territórios. Como assim, pastor? Ele então é como se fosse um presidente de todos esses territórios? Não, ele é como se fosse um líder dessa confederação que nós falamos na semana passada, ok? Então toda confederação, todo grupo, ele tem um líder maior, ok? Pastor, mas esse é o anticristo? Não, as pessoas me perguntaram, pastor, esse príncipe é o anticristo? Não. Lembra, nós acreditamos que essa guerra de Gog e Magog, ela é um pouco anterior à tribulação. Ou seja, eles vão preparar o caminho para o anticristo. Porque o anticristo, como nós já falamos, ele não pode chegar do nada, né? Porque senão ele teria pouco efeito, mesmo sobre a ação do inimigo, ok? Então o inimigo vai preparar o território, e uma das situações que vai preparar esse ambiente, além dos acidentes naturais, terremoto e tantas coisas que já demos uma aula aqui, já falamos sobre Mateus 24, o princípio das dores, nós temos uma guerra em Ezequiel 38, 39, ok? Muito bem, mas só que daí você recebe dois outros nomes, Meseque e Tubal, ok? E daí, diz assim, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o seu exército de cavalos, cavaleiros, todos vestidos com primor, com grande multidão, com escudo, rodela, manejando todos a espada. E daí ele vai citar novos nomes, persas, etíopes, os de Put, ok? E mais adiante ele vai citar Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, em cima desse texto, e de alguns versículos do capítulo 39, nós vamos perceber que ele citou diversos nomes. E qual é o desafio? Que quando Ezequiel recebeu essa palavra, nós estamos falando lá da época do cativeiro babilônico, lá de mais de 500, quase 600 anos antes de Cristo. Ou seja, se nós colocarmos no papel, são 2.600 anos aproximadamente, ok? Que essa profecia foi entregue. Qual é o problema? O problema é que o mundo é dinâmico. O problema é que o mundo sofre variações.
Então uma terra que tinha um determinado nome naquele tempo, hoje tem um outro nome. E daí me perguntam, mas pastor, espera aí, será que Deus não sabia o nome que essa terra teria? Sim, só que Deus respeita o tempo do profeta. Como é que ele ia falar para o profeta virar o rosto para Gog, se de repente ele falasse, vire o rosto para a Rússia? Que Rússia? Se não tinha Rússia naquele tempo. Tinha o território da Rússia, mas não tinha uma estrutura chamada Rússia, não tinha um país chamado Rússia, não tinha um povo chamado Rússia, ok? Muito bem. Só que daí, como ele vai chamar? Ele vai chamar do nome comum naquele tempo. Só que qual é o nosso desafio? O nosso desafio é traduzir isso para o nosso tempo. Da onde, pastor, que tirou esse Gog? Da onde tirou esse Magog? Da onde o senhor interpretou isso? Da sua cabeça? Não. Nós interpretamos tudo com base naqueles elementos que falamos na semana passada. E isso precisa ficar claro. Como, por exemplo, historiadores, como, por exemplo, os relatos desses homens, ok? Como descrição de localização. Então, quando a Bíblia fala de reinos do norte, nós já aprendemos na semana passada, o foco é Jerusalém. O foco é Israel. Então, norte do quê? Norte de Jerusalém. Então, só aí eliminamos diversos países, diversas localizações que estão ao sul de Israel, ou a oeste, ou a leste, ok? Muito bem. Então, frisando, veja, eu tenho Gog, eu tenho a terra de Magog, eu tenho Meseque, eu tenho Tubal, eu tenho os persas, eu tenho os etíopes, eu tenho Put, eu tenho Gomer e Togorma, ok? Se contarmos a terra, então, nós temos 9, tá? Pastor, deixa mais claro para a gente. Amados, lembra que eu citei Gênesis 10? Por que eu citei Gênesis 10? Essa era a questão das pessoas. Porque Gênesis 10 vai nos dar uma luz sobre a ascendência do povo que veio após dilúvio. Noé teve 3 filhos que a Bíblia descreve, né? Sem, Cão e Jafé. Deles vieram todos os outros, ok? E daí eu, por exemplo, falar para vocês, por exemplo, Jafé. Jafé deu origem a quem? Jafé deu origem ao povo europeu. Jafé deu origem, por exemplo, o nome de um dos filhos, né, da casa dele lá, Gomer, ok? Javã. Agora, se eu estudar um pouco, eu vou descobrir, por exemplo, que alguns países ainda utilizam os nomes antigos. Por exemplo, tem um país muito conhecido de nós, em que nós falamos que é o país da filosofia, que é a Grécia. Você sabia que tem países que chamam a Grécia de Yavã, ou de Javã, como nós, no nosso idioma? Ora, Javã era filho de quem? De Jafé. Então, quando nós falamos da ascendência de Yavã ou de Jafé, nós estamos falando da ascendência grega. Só que a Grécia não para aí, porque a Grécia, em um determinado momento, ela foi uma potência, ok? Se ela foi uma potência, ela entrou em diversas localidades, como, por exemplo, no sul da Itália. Então, uma coisa muito interessante é que quando você vai pesquisar, por exemplo, sobrenomes italianos, você pode encontrar no sul da Itália o sobrenome Costa. Daí o sujeito diz assim, olha, eu tenho origem italiana. Ele fala, qual é seu sobrenome? Costa. Daí você olha para a cara dele assim, tipo, tá, sei. Não, realmente, o Costa dele é da Itália. Por quê que um sobrenome Costa seria da Itália, sendo que não parece com um nome italiano? Porque a origem vem da Grécia, ok? É esse tipo de exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, e estou contando essas curiosidades culturais, para trazer um raciocínio com vocês. O nosso objetivo jamais é eu citar um monte de coisa aqui e morrer aí. O nosso objetivo é treinar vocês para pensar.
é treinar vocês para ter um raciocínio lógico, mas não um lógico humano, um lógico de Deus em cima da palavra dele. Porque se você desenvolver isso, você não é enganado por qualquer local, você não é enganado por qualquer líder que nós temos por aí, ok? Muito bem. Só que Noé não tinha só Jafé, Noé tinha Cão, Noé tinha Sem, né? Muito bem, e depois eu vou comentar um pouquinho mais detalhado. Então, desses 3 filhos, por exemplo, nós temos o principal, que é Sem. Por que o Senhor chama Sem de principal? Porque de Sem vem um descendente chamado Arfaxade. E esse Arfaxade é da linhagem que vai originar Abraão. É por isso que você ouve falar de algumas pessoas dizendo assim, o povo judeu. Mas alguns andam mais para trás, o povo hebreu. Mas alguns andam e dizem, olha, o povo semita. Semita por quê? Descendente de Sem, ok? Só que, pastor, quando eu falo povo semita, são todos descendentes de Abraão? Não, porque Sem não teve só Arfaxade. Sem teve Elão, Sem teve Assur, Sem teve Lude, Sem teve Arã. Estou conseguindo captar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, nós falamos de Sem, você pode falar dos descendentes de Abraão, como você pode falar, por exemplo, que ele teve um filho Elão. Elão gerou quem? Se nós formos estudar, Elão gerou o Irã. Olha que coisa que às vezes até nos assombra. Lembra quando eu falei na semana passada que iria se levantar uma guerra e que eu acreditava que muitos que se unissem a essa guerra poderiam ser quem? Muçulmanos, por exemplo. Agora, onde tem a presença, por exemplo, de muçulmanos? Por exemplo, no Irã. E o Irã é descendente de quem, pastor? Do Elão. E Elão é descendente de quem? De Sem. Então, curioso como muitos dos inimigos de Israel vieram de uma linhagem comum, ok? É óbvio que todos nós viemos de Noé. Mas perceba. Agora, pastor, o senhor já comentou, por exemplo, da Síria muitas vezes, né? Porque a Síria destruiu o reino do norte, ok? Da onde vem a Síria? A Síria vem de Assur. Assur é descendente de quem, pastor? De Sem, ok? Daí a importância de nós começarmos a perceber esses detalhes. E Lude, pastor, que era o outro filho de Sem, seriam os proto-germânicos, ou seja, aqueles primeiros povos que habitaram a região da Germânia, ok? Pastor, Germânia, não faço nem ideia o que é isso. Como é que você fala Alemanha, por exemplo, em inglês? Germany, ok? Então, veja como você consegue pegar alguns detalhes. E Arã, pastor, gerou os sírios, ok? Muito bem, só que não tiveram só esses filhos, ok? Ele teve Cão, por exemplo. Cão, por exemplo, teve Cush. Cush gerou a Etiópia. Só que aí tem um grande detalhe, né? E por isso eu estou frisando aqui, porque talvez semana passada, querendo explanar bastante conteúdo para vocês, talvez alguém possa ter não entendido, compreendido numa dimensão maior, da forma como nós gostaríamos. Quando ele vai girar a Etiópia, eu estou falando de uma Etiópia de uma determinada época, né? Então esse território ele poderia ser mais abrangente do que a Etiópia atual, ok? Então o termo Etiópia ele poderia abranger mais do que só o país Etiópia. Consegue compreender isso? Pastor, e por que nós estamos vendo isso mesmo? Para explicar Ezequiel 38 e 39 e da onde veio aqueles nomes. Por exemplo, o Egito. O Egito é descendente de Misraim.
Misraim veio de quem, pastor? De Cão também. Ah, pastor, então espera aí. Quando eles foram para o Egito, nada mais era do que uma guerra de irmãos, dos descendentes de Sem contra os descendentes de Cão? Pois é, entende? Todos descendentes de Noé. Pastor, e Put? A Líbia. Pastor, e Canaã? Também descendente de Cão, ó. Cão, Canaã. Ok? Muito bem. Que são quem? O que nós chamamos hoje de povo palestino. Ok? Muito bem. Agora, aonde que eu quero dar o maior destaque deles? Ok? Desses nomes. Sobre Jafé. Pastor, estou lembrado, Jafé é Europa, né? Grande parte da Europa que o Senhor falou e parte da Ásia. Perfeito. Agora, nós, na semana passada, tratamos daqueles 9 nomes, 7 nomes. Eu falei sobre Gomer, ok? E eu falei que o povo, né, a origem dos Gomer... A Maristela está perguntando, cão ou cã? Maristela, na realidade isso é só uma tradução. No Brasil, no português do Brasil, nós usamos a expressão cão. Mas não é errado falar a tradução cã. Às vezes não gostam de usar a expressão cão, porque no português, às vezes a gente, ao invés de falar cachorro, a gente fala cão, né? Então, para que não haja talvez uma sensação meio esquisita, né, de falar cão, que lembrar alguma coisa relativo ao animal, as pessoas falam cã, ok? Mas você vai encontrar traduções em ambos os sentidos, mas é a mesma pessoa. Eu, particularmente, gosto até mais de cã, né? Porque é mais próximo do texto hebraico. Ok? Muito bem. Então eu estava falando que Jafé, ele vai gerar, por exemplo, Gomer. Eu falei para vocês que Gomer, ele ia dar origem, por exemplo, à Alemanha, ao que nós temos como Polônia, a antiga Tchecoslováquia. Quem é mais velho vai se lembrar, pastor, mas não existe mais a Tchecoslováquia? Não, ela foi dividida, ok? Ou, por exemplo, a Ucrânia. Ah, tá, pastor. E Magog, o que era Magog mesmo, pastor? Magog era onde habitava os citos, lembra? O povo cito era um povo guerreiro, lá dos primórdios. Era um povo tão poderoso em guerra, que diz que eles manuseavam o arco e flecha com tamanha destreza, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, em movimento, com o cavalo correndo. Eles eram capazes de abater uma ave voando e com o cavalo correndo, com seu arco e flecha. Tamanha destreza de guerra desse povo. Agora, eu falei semana passada que esses citos, que tem relação com essa terra de Magog, nós íamos descobrir que eles eram quem? Os russos, ok? Ali, grande parte da Rússia, ok? Muito bem, só que eu não parei aí. Eu falei que eles tinham um governador, que era o Gog. E eu falei na semana passada que Gog significava trevas. Por quê? Porque o intuito desse homem era causar destruição. Ele não veio em paz, ele veio para causar destruição. E que seria um governante na Rússia, ok? Pastor, quem seria? Se eu tivesse que dizer hoje, na atualidade, eu acreditaria no Putin, né? Mas não quero aqui fechar em cima de um nome, até para não errar, mas tá ali, tá? Madai, pastor. Madai, olha o nome, Madai, Medo
e persas. Lembra? Ah, pastor, lembro. Quando o senhor falou do Império Persa, o senhor falou que teve uma época que esse império era formado por dois povos, medos e persas. E tanto os medos e os persas vieram descendente de Madai. E Javã ou Yavã, pastor? A Grécia. Ok? E Tubal, pastor? Falei que Tubal daria origem à palavra Tubali. Daí daria origem à palavra Toboski. Que, conhecendo história, eu falei para vocês que era uma capital principal do século 17 e 18, ok? E Meseque, o que eu falei? Meseque gerou a palavra Musque, que depois gerou Moscov e que depois gerou Moscou. Onde fica Moscou? Na Rússia, ok? E os Tiras, pastor? Os Tiras, eles geraram os pelagianos, os egeus, os etruscos. Pastor, etrusco, onde que fica esse povo, pastor? Etrusco gerou parte da Itália, ok? Gerou aquela região da Toscana, ok? Da Itália. Muito bem, então vocês já estão craque. E novamente eu falei, olha, não citei isso de baboseira. Eu citei para vocês Heródoto, que era conhecido como o pai da história. Mas pastor, que ano que ele viveu? 485 a.C. até 425. Ah, mas pastor, não existia história antes dele? Existia. Mas o primeiro cara que dá o nome de história para a história é Heródoto. É por isso que ele é conhecido como o pai da história. E qual é a importância dele? Que Heródoto fala que os sítios se localizam exatamente naquela região que nós conhecemos hoje como Rússia. Ok? Flávio Joséfos, apesar de um nome latinizado, porque ele trabalhava para os romanos, ele era judeu e nascido no ano 37 depois de Cristo. Ou seja, um pouquinho depois da crucificação de Cristo. E ele também deixa claro que os sítios são povos que vão dar origem ao quê? A região ali da Rússia, ok? Muito bem. E Plínio Jovem, que veio no segundo século depois de Cristo, ele também dá a localização dos sítios. Mas pastor, já tinha a Rússia nessa época? Não, amado, entenda. Eles vão dar a localização dos sítios. Com a localização, basta você olhar no mapa onde é a localização e você encontra a Rússia. Ok? E Chamberlain, nome meio diferentão aí, e Genésios também vão falar que sítios são Magog. E nós descobrimos que Magog é a terra da Rússia. Ok? Então você está craque nessa parte. Então você entendeu. Mas se você insiste ainda em falar, pastor, mas como é que você chegou nisso? Eu vou tentar te dar um exemplo no português para você entender isso. Por exemplo, a palavra você. Você sabia que a palavra você, ela vem de um pronome de tratamento que era dado ao rei de Portugal nos séculos 14 e 15? Você sabia que você, na realidade não era você, mas vossa mercê, e que não era usado para qualquer um, era usado para o rei. Então você ia se dirigir ao rei de Portugal, nesses séculos 14 e 15, e você falava o quê? Vossa mercê. Porque mercê significa graça, misericórdia. Então, quando você se dirigia ao rei por vossa mercê, você estava dizendo, estou me dirigindo àquele que pode me conceder a graça, aquele que pode me conceder a misericórdia. E só o rei poderia conceder a misericórdia, outros não. Só que nós tivemos uma colonização, ok? Nessa colonização, começou a ter variantes dessa palavra. Vossancê, vossecê, você mecê, ok? E tantas outras variações. E para
piorar a situação, quando houve escravidão, os escravos associaram que uma vez que se chamava o rei de vossa mercê, toda autoridade deveria ser chamada de vossa mercê. Então, para todos que estivessem acima do escravo, ele chamaria de vossa mercê, porque todos eram autoridades sobre ele. Então veja que para estar acima do escravo havia muitos. Qualquer livre estaria acima de um escravo. Ora, se qualquer pessoa livre estava acima do escravo, começou a acontecer o quê? Do escravo chamar vossa mercê para todo mundo, ou vós mercê, né, como eles gostavam de falar. Então popularizou vossa mercê, que naquele tempo já era vós mercê, né? E de vós mercê vai variar aí uma série de vezes até chegar no você, que hoje para nós se tornou tão popular que às vezes até quando você vai se dirigir a alguém de maior respeito e dirige a expressão você, a pessoa fica meio desconfortável, diz, olha, está me faltando com respeito, me chame de senhor, me chame de senhora, ok? Muito bem, então você geralmente chama você de uma forma mais popular, e depois desse você tem gente que já está falando você. E o pessoal aí dos Facebook da vida, das internet da vida, já bota um VC, né? Que já é o você para eles, ok? Então eu estou mostrando para você como essas palavras variam. E como que da mesma forma em português um vossa mercê virou um você, ou popularmente na internet um VC, nós temos, por exemplo, a palavra ros, que vai originar roche, né? Que vai originar rush, e que vai originar Rússia. E que esse ros tinha um significado lá no passado. Lembra? Que significava a cabeça do próprio termo resh, da letra resh, do hebraico, que lembrava a cabeça, o líder, ok? E tantos outros, como Meseque, que eu já expliquei, que é Musk, Moscov, Tubal, Tubali, Toboskov, ok? Muito bem. Então acho que nesse aspecto nós chegamos lá. Muito bem. Daí eu falei para vocês da Pérsia. E insistiram comigo, falaram, pastor, mas persa não é árabe? Não é. Não é árabe. Persa tem muçulmanos. Mas mude esse conceito de que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe. Não é bem assim. Persa, eles são conhecidos como arianos, ok? Muito bem. E eu falei que a Pérsia iria originar quem, pastor? Estão lembrados? O Irã, ok? E os etíopes. Lembra que eu falei que da onde veio a Etiópia lá atrás? De Cush, certo? Agora, lembra que eu te dei um exemplo? Eu falei, olha, a Etiópia daquele tempo não necessariamente é a Etiópia de hoje. Ela pode ter expandido ou diminuído. Quer um exemplo? Se você estudar o mapa brasileiro, por exemplo, você vai descobrir que por volta de 1825 nós tínhamos uma terra chamada Cisplatina, que pertencia ao Brasil. E pertenceu, acho que até 1828. Hoje essa Cisplatina é conhecida, sabe como? Uruguai. Então o Uruguai já foi anexado ao Brasil durante um tempo. Um breve tempo, mas foi. Ok? Hoje o Brasil não tem. Teve uma época que o Acre não pertencia ao Brasil. Ok? Teve uma época que certas regiões aqui do Paraná eram conhecidas como Paraguai. Então perceba como há uma dinâmica, hoje um pouco mais difícil, né? Hoje tem tratados, hoje tem uma série de coisas que dificultam um pouco a dinâmica desses mapas, mas antigamente muito comum. Então essa Etiópia que nós tratamos não é só Etiópia. Ela é na realidade o norte da África. Que lá no norte da África é muito comum muçulmano. Ok? E eu falei que tinha Put, e que Put era quem? A Líbia.
Só que eu falei para vocês que não é bem dizer só a Líbia. São as nações árabes africanas, ok? Entre elas a Argélia, Marrocos, Tunísia, ok? Muito bem. E daí a gente vai chegar onde a gente queria, né? Que é o tema principal, e as demais perguntas eu vou respondendo aí no meio do caminho. Gomer, pastor, lembra? Gomer, proto-germânico, Germânia, quem está lá, pastor? Quem que migrou para a Germânia? Você tem que entender isso, não é o alemão de hoje. Quem migrou lá para a Alemanha? Migrou os celtas, migrou os citas, parte dos citas, claro, né? Muito bem. E quem é então esse Gomer hoje, pastor? A Alemanha propriamente dito, a Polônia, a antiga Tchecoslováquia, a Ucrânia, por exemplo. Pô, pastor, então esses países vão participar dessa batalha? Vão, ok? Pô, pastor, mas a Alemanha, por exemplo, a Polônia, são países europeus. Pastor, eu associo o país da Europa como um país de bem. Não é bem assim, ok? Muito bem. Por que Deus vai permitir que esses países participem? Entenda a mente de Deus. Você vai se lembrar que Israel ele sofreu algumas diásporas, ok? Então nós temos, por exemplo, quando no ano 70 Israel tenta se levantar contra os romanos simplesmente, pelo general Tito, destroem, propriamente dito, Israel, e Israel sai dispersa pelo mundo afora. Ok? Muito bem. Só que você vai se lembrar que antes disso, lá atrás, lá no ano 722, ok? Nós vimos a Síria espalhar o povo do reino do norte. Ok? Muito bem, então foi uma outra diáspora. E nós vimos no ano de 1492 que o rei da Espanha, ele resolve dizer, olha, agora todo mundo é católico, ou vai morrer no fio da espada. Ou se não morrer no fio da espada, vai ter que arrumar a mala e cair fora. Muitos povo judeus, o que fizeram? Eles já tinham sido espalhados na Europa por outras diásporas. Agora eles vão ter que arrumar mala e vir em sentido do quê? De um novo continente que foi descoberto por providência de Deus naquele mesmo ano, chamado América. Então você já se localizou que você tem descendentes desses povos de Abraão na América, na Europa, na Ásia, na África. Opa, tem. Ok? Só que, durante todo esse tempo, alguns países, algumas regiões se levantaram contra esses povos. Entre eles a Alemanha, você bem conhece, por exemplo, com Hitler, ok? Agora, a Alemanha sofreu demais, porque depois ela passou por crises terríveis, mas hoje ela é uma potência mundial. Só que veja, Deus não acertou a conta ainda com todos esses países que se levantaram contra Israel. Ele vai começar a acertar a conta. Ou seja, ele vai permitir que esses países se levantem, preparando o caminho para o anticristo, permitir que esses países, seja na forma como tiverem durante o período da tribulação, exerçam algum tipo de atividade, mas Deus vai dar o troco neles. Outra coisa importante de dizer para vocês, vocês acabaram de me ouvir, de que nós temos povo hebreu, nós temos judeus, por exemplo, no mundo inteiro, ok? Só que desses povos nós classificamos os hebreus em uma série de grupos, né? Que até me perguntaram, pastor, são só aqueles 2 grupos da semana passada? Não, uma série de grupos, ok? Mas quando eu falo 2 grupos, eu falo de 2 grupos principais, onde tem um grande volume de judeu, de hebreu.
com outro nome. E são os aquenazitas e os sefaraditas. Por exemplo, pastor, os sefaraditas eram muito comuns na região de Portugal e Espanha, lembra? 1492, o que esse povo teve que fazer? Zarpar para a América. E o medo foi tanto que eles, teoricamente, muitos deles aceitaram se converter ao cristianismo no papel, e para não ser perseguido, abriram mão do seu nome judeu para um nome de raiz portuguesa ou espanhola. 50% de Portugal na época era judeu. Então Portugal, Espanha, tudo formando os sefaraditas. Então talvez você que está aí do outro lado pode ter ascendência judaica lá pelos idos de 1492, 1500 e pouco. Sorocaba, por exemplo, foi fundada por quem? Baltazar Fernandes. Como era o nome do pai dele? O nome do pai dele era Manuel Fernandes Ramos. Ramos de Oliveira, ok? Ramos, a grande parcela dos historiadores acredita que esse camarada, um judeu, tem então a sua geração trazida para cá, mas agora vai ter que assumir outro nome. Então pode ser, há uma possibilidade que Sorocaba seja uma terra que a princípio quem era dono dela, quem fundou ela, era um judeu. Ok? Muito bem. Agora, e askenazitas, pastor? Eles vêm de Akenaz, ok? Askenaz, pastor, já lembrei, o senhor falou de Gomer, um dos descendentes de Jafé, filho de Noé. Exato. Ah, pastor, mas espera aí. Os askenazitas são também povos relacionados, por exemplo, à parte da Europa. Pois é, não foi o que eu falei? Que numa das migrações de Israel dos anos 70, eles saem de Israel e vão o quê? Para o norte da África, vão partir para a Ásia, vão partir para a Europa. Por que você acha que o sangue de Jesus começou a alcançar primeiro Israel, depois Samaria, né, lá a Judéia, depois Samaria e depois os confins dos mundos? Porque Deus fez questão de espalhar o povo da promessa na terra toda. Porque daí o compromisso de Deus, que era uma aliança específica com Abraão, agora abrange o mundo através do sangue de Jesus, né? Muito bem. Agora Gomer, ele iria liderar, por exemplo, uma região que é Togarma, que é a atual Turquia, ok? Pastor, como é que você sabe? O mesmo exercício. Nós vamos pegando o nome do país e chegando às definições até chegar à região. Pastor, mas a Turquia hoje tem uma certa liberdade. Não, veja, vai estudar história. Nesses últimos anos a conversa começou a mudar. Ela teve um período muito liberal aí, um período onde o cristianismo foi muito solto, foi muito permitido, então as pessoas viajavam muito para a Turquia e punham lá seus adereços turcos, gostavam de... Mas, lá no passado a Turquia não era bem assim e hoje está voltando atrás. Quer prova disso? Por que houve uma dispersão de armênios lá nos idos de 1915? Por que armênios foram para tudo quanto é lado? Porque a Turquia muçulmana iria exterminar o povo armênio. Só que, pastor, exterminar o povo armênio, o que eles fizeram? Muitos fugiram, vieram, por exemplo, para o Brasil.
E sabe aquelas brincadeiras de programa de TV? Ó, minha filhinha, porque tá chamando o homem de minha filhinha, não sei o quê. Tudo isso era brincadeira com que povo? O povo armênio. Por que o povo armênio veio para cá? Por uma causa: perseguição da Turquia. Ok? Então, você vai descobrir que esses países, alguns deles vão voltar ao que eram. Vão voltar a pegar firme com essas situações. Agora, qual é a vantagem, pastor, da Turquia que o senhor estava falando até na semana passada? A Turquia é um país muçulmano, ok? Mas que parte dele está dentro da Europa, ou seja, do continente europeu. Do mercado comum europeu, pastor? Pois é. E isso é uma vantagem, porque ele pode dialogar com a Europa. E ao mesmo tempo ele pode ter um diálogo com os países muçulmanos. Pastor, e qual é o outro detalhe? O detalhe é que, lembra que eu falei, a Rússia está aqui, mais ao norte. Só que ela tem alguns obstáculos para vir em linha reta para Israel. Ela vai contornar e vai entrar por onde? Por um país que tem parte na Europa, ou seja, tem uma linguagem com a Europa e ao mesmo tempo tem uma linguagem muçulmana, e vão dialogar bem, porque os comunistas são assim com os muçulmanos, ok? Com o ateísmo, por exemplo, também, ok? Muito bem. Daí o pessoal vai me falar, mas pastor, puxa vida, o senhor não falou sobre o Egito. Veja, o Egito, nesse instante, eu creio que nas interpretações da maioria dos estudiosos, ele não entra nessa batalha específica, ok? Apesar de lá na frente ele desenvolver um papel, ok? Eu cheguei até colocar o mapa aqui para vocês, mas acho que talvez seja um pouco difícil de enxergar ali. Mas a região colorida ali trata exatamente dessa parte que eu falei para vocês. A Rússia é a parte verde ali. Pastor, mas que gigante a Rússia! Pois é. Essa parte verde da Rússia, entenda, a Rússia hoje tem em torno de 17 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país da Terra, ok? Muito deles, sim, debaixo de gelo, mas não importa, ela tem uma extensão muito grande. E dentro dessa Rússia, lembra que eu falei, quem estava lá, pastor? Tubal, ok? Meseque, que iria dar origem a Moscou. Tubal iria dar origem àquela capital importante da Rússia no século 17 e 18, né? Mais um pouquinho do lado aqui, ó, oeste da Rússia, nós íamos chegar aonde? Na Polônia, na Alemanha, Gomer, lembra? Descendo esse Gomer lá para baixo, você ia chegar no norte da África, que nós chamamos, né, popularmente de Líbia, Argélia, Marrocos, mas entenda, Put, né? E mais para cá um pouquinho, nós teríamos Cush, ok? Da Etiópia, essas regiões, sem pegar propriamente o Egito. A única coisa é que o Egito está ali no meio, entendeu? Muito bem. Vamos dar sequência? Para a gente entender melhor essa história. Eu creio que agora, hoje, com a aula de hoje, muita coisa vai ficar mais clara, até porque vocês ouviram parte disso na semana passada, então vocês já estão começando a se localizar. Pastor, por que mesmo eu preciso saber disso? Primeiro, porque está na Bíblia, né? Segundo, porque eu creio que essas coisas vão acontecer ainda com nós aqui na Terra. E vão ser um grande sinal, porque a hora que você ouvir falar de guerra, rumor de guerra, você começar a ouvir o nome de um desses países no meio da conversa, você vai colocar a barba de molho, entendeu? Como diz o dito popular. Muito bem, já falei, né, dos judeus.
falei que eles se dividem em dois grandes grupos, ok? E um deles os askenazitas. Só para você ter uma ideia, no hebraico, o termo askenazita é askenazi, e o plural dele é askenazim. Askenazim, no hebraico, significa o povo alemão, ok? Muito bem, mas eu falei para vocês que não se limita somente à Alemanha, ok? Falei da Polônia e tantos outros, muito bem. Eu falei também, se eu não falei, eu falo agora, que esses judeus askenazitas, assim como os sefaraditas, eles receberam outros nomes, ok? Porque eles foram caminhando em outros sentidos, ok? Então, por exemplo, quando eles entravam numa Alemanha, da mesma forma que eles entravam no Brasil e tinha que chamar Pereira, Oliveira, que eram nomes portugueses, mas que remetiam à história lá de Israel, quando eles entravam numa Alemanha, eles não iam chamar Pereira, né? Eu acho que se isso não veio rápido na sua mente, agora fica claro. Eles iam colocar sobrenome alemão, ok? Por exemplo, Cohen. Cohen vem do quê? De sacerdotes, ok? Mas é um sobrenome alemão que bateu o olho, você sabe que é um sobrenome judaico, só que com nome alemão, ok? Você vê, por exemplo, Berlinski, você vê Hamburgo, você vê Traeger, Weissmann, ok? Goldman, Goldberg e tantos outros sobrenomes. Só que esses não são judeus sefaraditas, são judeus askenazitas. E um dos sucessos durante muito tempo nesses países da Europa, da Alemanha e tantos outros era a presença de judeus. Como chama ele? O Albert Einstein era alemão, certo? Só que, não sei se você sabe, o nome Einstein é um nome judeu convertido, ok? Então era uma linhagem judaica, por isso muito da genialidade desses camaradas, porque eles tinham a promessa judaica envolvida ali, ok? Muito bem. Agora, eu já falei também dos sefaraditas, ok? Pastor, mas tem só esses caras aí? Não, amados, foi o que eu falei. Existem outros grupos menores. Por exemplo, tem os judeus italquitas. Quem é esses judeus? Os judeus que foram para a Itália, região da Itália. Ok? Muito bem. Tem os judeus da Crimeia, tem os judeus chamados orientais. Eu não vou me deter, porque isso eu já dei numa aula lá atrás, quando falamos do povo judeu, das características do povo judeu, né? Só que isso foram 9 anos de aula, né? Desde quando nós estamos no Chama, né? Dos judeus beta israelenses, que falamos falachins, né? Dos coxins, dos Benê Israel, pastor, dos georgianos. Pastor, por que você está citando tanto judeu assim? Judeus persas? Porque eu estou mostrando para você como eles caminharam no mundo todo. Mas eu não estou dando detalhe aqui, porque senão a gente teria que usar 5 aulas só para ficar falando do judaísmo, só para falar de onde eles foram espalhados, e talvez se tornasse um pouco mais exaustivo, ok? Temos os judeus caucasianos, ok? Bolcarianos, os curdos, os judeus negros. Pastor, judeu negro? Acho que não, pastor. Tem sim. Tem sim. Conhecidos também como judeus etíopes. Lembra que eu falei que eles saem daqui, vão de Israel, eles vão se ir para parte da Ásia, parte da Europa e norte da África, ou um pouquinho no nordeste da África. Então, tem negro que nem imagina, mas tem ascendência judaica. E você sabia que, uma curiosidade, foram estudar a família de Hitler e entender o que se acontecia com Hitler, né?
E daí verificaram, sabe o quê? Que o DNA de Hitler era um DNA judaico. Olha que loucura. Um homem que era austríaco ali, vizinho da Alemanha, onde muitos judeus migraram, tinha sangue judaico. E quem ele combateu? Principalmente os judeus. Na realidade, seu próprio povo. Muito bem, temos até judeus que têm ligação com o povo indígena, ok? Devido a alguns períodos de contato. Muito bem, então já adiantamos isso. Daí, aonde que eu quero chegar e concretizar, bem dizer, essa aula? Uma das perguntas que me fizeram e que eu acho muito importante, até estava querendo falar sobre isso, mas na semana passada não deu, pastor, e os Estados Unidos nessa conversa? Porque os Estados Unidos, nós sabemos que um dos grandes sucessos dos Estados Unidos, de ele ter sido essa potência, tanto econômica, financeira, quanto espiritual, porque, por exemplo, no século passado, você falava de avivamento, você pensava nos Estados Unidos, você falava de missionário, de evangelista, com grandes portes financeiros para ir para tudo quanto é lado, você falava dos Estados Unidos. Isso não é por acaso, é porque tem muito sangue judaico lá dentro, entendeu? Os judeus foram recebidos em grande massa. Eu, por exemplo, falei para vocês que a ilha de Manhattan, que é conhecida como uma das ilhas mais poderosas financeiramente, eram de judeus que foram expulsos aqui da região nordeste do Brasil pelo catolicismo. Pegaram suas malinhas, vamos lá para quem nos recebe. E montaram o que hoje nós conhecemos ali, a região de Manhattan, uma região poderosa economicamente, toda formada por judeus. Ok? Muito bem. Daí você vai me falar, poxa, mas se os Estados Unidos têm tantos judeus, se os Estados Unidos sempre se levantou a favor de Israel, onde é que ele fica nessa história, pastor? Ele vai fazer corpo mole agora? Não, amados, infelizmente, eu não sei se você está percebendo. Nós temos tido uma polarização agora, que ela está saindo da mão do polo Estados Unidos para o polo China. E isso é bíblico. Rússia, China vão começar a se levantar de uma forma diferente agora. Eu tenho até orado, porque a sensação que eu tenho é que parte dos políticos brasileiros estão quase vendendo o Brasil para a China. Ok? Vai vir até uma vacina aí chinesa, mas não quero falar muito, porque senão daqui a pouco tinha um agente do ar também. Ok? Muito bem. Só que, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda é uma potência? É. Ainda financeiramente é muito poderoso? É. Mas perceba que ele já não está tão poderoso quanto ele esteve até o final da década de 80, 90 e em princípios do ano 2000. Ok? Por quê? Porque Deus tem permitido alguns movimentos. Ah, mas Deus, lembra que eu falei de David Wilkerson? Pastor, quem era esse pastor aí, David Wilkerson? E aí eu respondo mais uma pergunta. Quando eu falei na semana passada, muito breve sobre esse nome, as pessoas, pastor, eu nem sei quem é esse pastor. Ele ficou muito famoso por um livro chamado A Cruz e o Punhal. Esse camarada aqui, Deus deu algumas visões para ele. Ele era um pastor profético, mas deu duas grandes visões, e uma dessas visões ele recebeu no ano de 73, e ele vai escrever um livro que chamava The Vision, no nosso idioma A Visão, que vai ser publicado no ano de 74, e ele disse que Deus deu para ele uma visão sobre os Estados Unidos, ok? Muito bem. Deus vai falar para ele
a respeito de que os Estados Unidos, na década de 70, lembra? Estados Unidos agora, naquela revolução da sexualidade, das mulheres queimando suas roupas, dizendo dos seus direitos, do feminismo, do número de aborto aumentando poderosamente, do ano de 73, quando o aborto é liberado nos Estados Unidos, ok? Muito bem. O que acontece? Quando começa a acontecer essas coisas, Deus levanta esse Wilkinson, e que ele foi conhecido por outros pastores da prosperidade, ok? Lembra aqueles pastores da prosperidade, que diz que tudo é mil maravilhas? Esses caras se levantaram contra David. Falaram o quê? Esse aí é o pastor da destruição. Para você entender o número de perseguição que teve contra esse pastor, os livros deles foram tirados das maiorias das livrarias dos Estados Unidos. E daí você vai falar, pastor, mas por quê? Porque entenda que às vezes quando um homem tem uma visão, não é para aquele ano, não é para aquele dia. Ele teve em 73, está acontecendo agora, boa parte, entendeu? Ora, Isaías não estava no ano 700 antes de Cristo? Ele não falou sobre Jesus Cristo 700 anos depois? Imagina aqueles homens daquela época ouvindo ele falar. Aceitaram, não, tranquilo, Isaías, é isso mesmo? Não. Um profeta muitas vezes não é conhecido no seu tempo, não é reconhecido. Ok? Muito bem. Deus vai dar visão então para esse camarada. E eu vou falar aqui rapidamente para você entender o porquê que os Estados Unidos vai cair e não vai ter poderio para defender Israel. E que isso é permissão de Deus para que haja essas guerras, para que haja a preparação para a tribulação. Nessa visão de 73, ele fala sobre 5 aspectos que Deus falou com ele. Ele fala sobre uma confusão econômica que afetaria o mundo todo. Estamos vivendo isso ou não? Lembra, 2008, teve uma crise muito forte, mas agora, coronavírus, ok? A natureza com dores e partos é a segunda classificação que ele diz. Ou seja, ele fala que Deus mostrou para ele acontecendo muitos acidentes naturais, né? Terremotos. Ele falou que vai ter região, por exemplo, de certos países, nos Estados Unidos, por exemplo, que vai ter terremoto em lugar que nunca vi, em outras dimensões. Não em graus baixos da escala Richter, em graus altos. Ok? E que isso vai afetar os alimentos, vai afetar a morte de pessoas. Ele falou, e olha, você imagina os americanos na década de 70, os tradicionalistas, os homens que iam lá na igreja, enchiam igrejas, ouvindo, e ele diz aqui agora o terceiro, o batismo de imundícia nos Estados Unidos. Batismo de imundícia, pastor? Como assim? Deus mostrou para ele que os programas da TV americana iriam começar a ter uma queda tão grande, seja nos programas em TV aberta, seja nos programas que fossem, que ia ter banalização da educação sexual, que ia ter banalização de revistas imundas e tantas outras banalizações possíveis. E não foi isso que aconteceu na década de 80 em diante? E não é isso que acontece hoje. Hoje, se você vai assistir um filme, convidar os irmãos da igreja para assistir um filme, mesmo sendo gospel, às vezes você tem que assistir até antes, porque pode ter bobagem lá, né? De tanta banalização que houve. Muito bem. E ele falou de um quarto entendimento, que era a rebelião no lar. Como assim, pastor? Ele disse que daqueles anos em diante, seria muito comum a juventude americana começar a se levantar contra os pais. Não é isso que está acontecendo? E infelizmente, muito do que acontece nos Estados Unidos está vindo para outros países. Você não vê hoje filho que agride pai, filho que entende que pai não sabe de nada, filho que não ouve pai. Isso foi previsto por esse pastor quando Deus entregou para ele. E daí?
uma quinta situação, que é a tal onda de perseguição a um grau que a humanidade jamais pensou acontecer. Ele falou: sabe, os cristãos que hoje têm uma liberdade muito grande, vai voltar a ter perseguição de tudo quanto é espécie, a projetos missionários, a programas de rádio e TV, certo? E não é isso que está começando a acontecer. Nós não temos, por exemplo, o coronavírus, ok? Nós não temos, por exemplo, situações que fez com que a igreja ficasse em casa. Hoje você vai realizar, por exemplo, o culto da noite. Nós orientamos as pessoas, dizemos: você tem que ir de máscara, porque se baixar um fiscal lá, a igreja é multada. Olha, se você tem mais de 60 anos, não apareça na igreja, por mais que as saudades existam. Porque se baixar um fiscal lá e pedir seu documento e bater mais de 60 anos, a igreja é multada. Então, coisas que há meses atrás nós dizíamos: não, pode ter sido um exagero desse profeta, já está começando a dar os sinais, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ser enfraquecido, entende? Então, essas 5 calamidades que eu falei, que David Wilkerson recebeu, ele escreve nesse livro The Vision, que nós traduzimos aqui para o português, A Visão. Eu não lembro se esse livro foi traduzido exatamente para o português, talvez até se você procurar você acha, seria até um livro bacana para se ler, mas tem também lá o livro do Punhal, que também é muito interessante. Então, vocês viram que ele falou de 5 grandes calamidades. O que o povo americano na época fez? Se revoltou, falou: isso aí não é profeta de Deus, isso aí não é de Deus. Esse cara vem falar de nós lotamos as igrejas, nós somos um povo família, nós somos a maior população cristã num único país. E simplesmente cortaram os livros deles, das editoras. Agora, repensando, os livros estão voltando, não é? Muito bem. Daí, pastor, o senhor estava falando sobre esses países, e o senhor falou que entre esses países tem o Irã. Pastor, e aí? Aí eu quero fazer um destaque para você, que eu não sei se você sabe, a Rússia tem um tratado com o Irã. Eu já falei aqui numa aula, certo? Mas se você não estava, estou repetindo. Qual é o tratado, pastor? A Rússia defende o Irã. E ela tem um tratado com o Irã, que se qualquer país da Terra atacar o Irã, isso significa um ataque à Rússia. Agora raciocinem comigo, mesmo que os Estados Unidos se levantasse contra esses países que vão contra Israel, lembra? Ah, pastor, me lembre de novo, falamos hoje. O Irã vem da onde? Como era o nome do Irã até 1935? Pérsia, ok? A Pérsia está no livro de Ezequiel 38. O povo persa. Pastor, o que mais? A Pérsia, que hoje é o Irã, tem armas nucleares, tá? Que mais, pastor? A Pérsia tem 95% da população xiita, que é o muçulmano extremista. Não é o muçulmano básico, não. É os mais extremistas. Muito bem. Os muçulmanos, principalmente dessas regiões, disseram que temos que riscar Israel do mapa. Por quê, pastor? Quem estava na aula passada vai se lembrar. Porque eles acreditam que eles só vão poder herdar o céu, só vão poder ir na morada celestial, só vão poder ressuscitar verdadeiramente se exterminarem todos os judeus da terra. Daí você vai falar: pastor, não tem problema. Se o Irã atacar Israel,
Estados Unidos se levanta. Acontece que lembra do tratado? Irã entra para atacar Israel. Estados Unidos bate de frente com Irã. E daí quem vai tomar as dores? Quem vai dizer se atacou Irã, atacou a mim? Nós temos um tratado aqui que diz isso. A Rússia. E daí a conversa é mais complicada. A Rússia, talvez você não saiba, mas ela tem um grande poder de ogivas nucleares. Ok? Pastor, então o negócio agora está muito claro para mim depois dessa segunda aula e eu estou vendo que é daqui para baixo, pastor. Realmente, pois é, por que você acha que Deus vai derramar esse avivamento nesse finalzinho agora? Para que nós possamos ganhar o máximo de almas possíveis. E nós temos dado a aula na quinta-feira com a Paula e nós terminamos o tema avivamento nessa semana. Mas, entre tantos, eu falei que o avivamento chegou a ter situações como de Ivan Roberts, que Deus usou ali aquele local e converteu 100 mil almas em 6 meses. Isso aí vai se repetir, sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Se andasse no mesmo caminho que nós andamos hoje, às vezes 10 anos para conseguir montar uma igreja, levantar uma igreja, pouca gente ia ser salva. Pouca gente ia ser arrebatado, né? Até mesmo a igreja vai ter que ser chacoalhada no avivamento, porque talvez na atual conjuntura muitos não subissem, entende? Agora, por que essa pressa? Porque essas coisas estão para acontecer, entendeu? Ah, agora pastor, e aí? E aí que é claro que Deus levanta a defesa de Israel, é claro que Deus não vai deixar Israel ser exterminado, tanto é que não sei se você sabe, espiritualmente falando, o anjo, o grande príncipe que cuida de Israel, a mandado de Deus, é o arcanjo Miguel. Eu não sei se você sabe, lá no céu, o topo da hierarquia está entre a hierarquia do céu é Miguel. Tanto é que você vê que às vezes, quando no livro de Daniel tem uma visão e o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, tenta se levantar contra Daniel, ou seja, nós estamos falando de principado, quem é que vai guerrear verdadeiramente com esses principados que nem os anjos do céu estavam conseguindo vencer? Miguel, ok? Deus manda Miguel para guerrear. E você vai ver que o nome de Miguel geralmente está nas grandes guerras. Agora, esse anjo forte, esse anjo poderoso, né? Claro que por causa de Deus, ele vai se levantar a favor de Israel. E por isso, Deus não vai permitir que Israel sucumba. Por quê? Porque Deus vai salvar o povo de Israel. Ok? Muito bem. Me perguntaram, pastor, da onde você tirou essa conversa que Jerusalém é o marco zero da Bíblia, é o foco, é dali que saem todas as variações da Bíblia no sentido, olha, tantos quilômetros. Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Deus. Esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, e as terras que estão ao redor dela. Você vai dizer, pastor, mas se eu pegar o mapa mundi, a sensação que Israel e Jerusalém não está bem no centro. Agora, não sei se você sabe, a terra é achatada. Não sei se você sabe, a terra tem uma inclinação. Se você levar em consideração todos esses detalhes e outros tantos relativos à terra, é como se você pegasse um prumo e segurasse a terra assim, ó, na ponta. Você concorda que ela muda de inclinação? Agora, nessa inclinação aqui vai ter um ponto central. Curiosamente, se você pudesse pegar um prumo e deixar a terra pendurada, você ia descobrir que o centro dessa terra está em Jerusalém.
E é o que diz Ezequiel 5:5. Então você está ficando perito nisso, você está ficando craque em analisar essas coisas. Então você não pode mais cair nessas conversas. E acho que nessas duas aulas vocês expandiram em muito o conhecimento de Gog e Magog. Agora, Ezequiel 36:37, ele vai dar uma dica interessante, que nós já comentamos aqui também. Ezequiel 36:37 vai falar do retorno dos judeus para onde? Para Israel. Então, para que acontecesse tudo isso, sobre guerra de Gog e Magog, por exemplo, sobre dizer que a Rússia vai invadir Israel, não haveria interesse da Rússia invadir Israel, nem esses outros países invadirem Israel, se não tivesse os judeus lá. E isso há muitos anos atrás não tinha, porque você não tinha nem Israel. Lembra? Israel tinha teoricamente sumido do mapa desde o ano 70 depois de Cristo, e ele foi restaurado em 1948, no tratado que foi feito lá na ONU, e que um dos responsáveis foi Oswaldo Aranha, um brasileiro. Ok? E daí que eu falei da bênção do Brasil. Né? Muito bem, você se localizou. Opa, pastor, Ezequiel 36:37 já está na sequência aí, logo entra o 38. Então, para acontecer o 38, aconteceu o 36 e o 37. Ou seja, o povo de Israel, que estava espalhado no mundo, estava lá na Europa toda, estava lá na América, estava lá na Ásia, estava lá na África, começa a arrumar as malas e vir para Israel. E daí você vai falar para mim, ó, pastor, mas e aí? E aí que estão fazendo até estudo de DNA para buscar 30 gerações anteriores para ver se encontra um DNA compatível com origem judaica. E diz, as línguas, isso a gente teria que confirmar, mas eu acho que é certo, que se você demonstrar essa linhagem judaica, Israel está te recebendo dos braços abertos. E tem muito estrangeiro que tem sangue judaico, principalmente lá dos Estados Unidos e coisas afins, que estão pegando a malinha e voltando lá para a origem dos seus povos. Ok? E por quê? Porque Deus está unindo de novo Israel para agora ter essas guerras, para agora entrar em defesa de Israel, para que agora Israel conheça o porquê. Daí você vai falar, e aqui eu quero matar a aula e acho que vai ficar muito completa para você isso, essa aula, e você vai ficar expert nisso. Pastor, por qual motivo Israel seria invadido? Deixa eu te contar, né? Se você pegar ali a região de Israel, Israel hoje não tem um poderio a ponto de explorar todas as suas riquezas, ok? Mas ali na região de Israel, nós temos, por exemplo, fosfato, nós temos cobre, nós temos silicato, nós temos manganês, nós temos feldespato, nós temos ferro, tudo minerais extremamente importantes. Daí eles foram fazer uma avaliação por peritos. Quanto equivaleria isso? Os peritos da época, isso 1991, chegaram ao valor de 20 trilhões. Opa, milhões, pastor? Não. Bilhões, pastor? Não. Trilhões. Do que? De reais, pastor? Não. Dólares. Então é uma grana absurda que está debaixo ali, ó. Se nós pegássemos 20 trilhões e dividisse sobre toda a população da Terra, né? Ainda sobraria dinheiro, ok? Daí você vai dizer, pastor, e aí? E aí que Israel hoje não tem poderio para explorar esses 20 trilhões. Mas Inglaterra,
França, Rússia e tantos outros países, se somados as riquezas deles, ainda não dá o que tem lá em Israel. Se Israel não pode explorar, vai despertar interesse em alguém que quer explorar. E essa vai ser a desculpa. Uma das desculpas, né? Eu falei que uma seria a briga, por exemplo, contra o Irã, mas uma das desculpas é: Israel não está explorando, nós queremos explorar. Israel, deixa a gente entrar. Israel vai falar o quê? Não, aqui é nosso território. Aqui, não, aqui a conversa é mais embaixo. Ok? Muito bem. E daí vai ter o quê? Guerra. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a ureia, quando junta unida ao fosfato, ela vira um excelente adubo, tá? Agora, além dessa ureia, essas coisas que eu comentei, você tem brômio, você tem tório, você tem potássio, você tem magnésio, você tem tremolina, certo? Você tem prata, você tem níquel, você tem chumbo, você tem antimônio, você tem urânio, você tem tungstênio, você tem xisto, ok? Vão querer entrar lá ou não? Né? Agora, qual outro motivo, pastor? Os russos vão querer se apoderar o quê? Do petróleo dos árabes. Agora, qual a região onde eles vão jogar com os árabes? Olha, vocês nos dão o seu petróleo e nós te damos isso em troca. Eles vão falar assim: a gente pode fazer negócio. E o nosso negócio é: Israel é nosso inimigo. Nos ajude contra Israel e nós te damos o petróleo. Então veja quantas situações podem acontecer de maneira que Israel teoricamente poderia ser até exterminados, ok? Olha o que diz Ezequiel 38:16. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Qual é a terra de Deus? Ah, pastor, Deus não nasceu na terra. Raciocina comigo, estou falando, Jesus veio aonde? Deus tinha compromisso com que terra? Israel. Contra a minha terra. E Deus está falando, ó, nos últimos dias, Ezequiel 38:16, hei de trazer contra a minha terra para as nações que conheçam, para que as nações conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti. Ó Gog, diante dos teus olhos. Ezequiel 38:16 está deixando claro que Deus vai permitir que esse povo venha contra Israel. Deus se levante contra essas nações. E agora se imagina Israel, que é um pouco, mais ou menos equivalente ao estado de Sergipe do Brasil. Pastor, estado de Sergipe, e aí? O menor estado brasileiro. Agora, guerrear contra uma Alemanha, guerrear contra outros países da Europa, guerrear contra a Rússia, 17 milhões de quilômetros quadrados. Amado, eu estou falando de Israel. Se você passar com um avião sobre Israel em linha reta, não assim, ó, na vertical, na horizontal, dependendo da velocidade desses aviões, você atravessa Israel na horizontal em 4 minutos de avião, claro, né? Esse país pequenininho, do tamanho de Sergipe, vai vencer a Rússia de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Alemanha, todos esses grandes potências, inclusive nucleares. E daí quem que vai ser exaltado? O Deus de Israel. Entendeu? Agora, novamente eu te digo, por que, pastor? Deus olhou para a Rússia e não foi com a cara da Rússia? Não, porque Deus vai julgar a Rússia. Por que Deus vai julgar a Rússia? Tem um livro muito interessante aí da década de 80, 70, chama Ivan. Ivan era um missionário cristão russo dentro da Rússia. Você vê as verdadeiras atrocidades do período de 70 anos do comunismo russo, lá de 1917 até final das décadas de 80, quando milhões
foram mortos, tanto entre judeus quanto cristãos. Pastor, Hitler matou 6 milhões de judeus, né? Pois é. E entre cristãos e judeus e tudo mais, quantos morreram na Rússia? 70 milhões de judeus. Entende? Porque Deus vai julgar a Rússia. Entende? Porque Deus vai julgar a Alemanha. Entende? Porque Deus vai julgar o Irã e tantos outros locais. E amados, se você tem ascendência nesses países ou coisas afins, entenda, não é nada pessoal. Mas só para que você entenda, tem um livro muito interessante, é o livro do Richard Humbert. Ele diz o seguinte, ele vai contar essa história ali. Ele diz que os indivíduos eram obrigados a engolir 5 colheres de sal sem água. Amados, dependendo da pedra de sal grosso que você põe na boca, você já está querendo água. Imagina enfiar uma colher inteira de sal sem você poder tomar água e você engolir o sal. E daí você acha que acabou aí? 2, 3, 4, 5 colheres de sal. Eu não sei se você sabe, nós temos um equilíbrio dentro do corpo entre água, sua saturação, osmose, ok? O que mexe com sua pressão, o que mexe com tudo isso. E esses caras tinham que engolir 5 colheres de sal sem água. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus se agrada de você pegar um homem judeu e ir tirando as unhas dele, uma a uma? O cara vivo lá, sentindo a unha sendo arrancada. Não é com anestesia, não. É uma a uma. Você acha que Deus se agrada, por exemplo, no livro de Ivan, quando eles pegavam o Ivan e enfiavam dentro da neve, só com a cabeça para fora, esperando ele morrer ali, depois de ter sofrido todas as atrocidades de surras e tudo mais, e ficando ali numa neve de 40, 50 graus abaixo de zero, e milagrosamente ele não vai morrer no início da história, ok? Então entenda, há motivos para todas essas coisas, ok? Agora, e novamente eu te digo, lá no início da nossa primeira aula, na semana passada, esse é um consenso entre o povo de Israel, tanto o religioso quanto os generais israelenses. Eles sabem que vai haver essa guerra, né? Eles conhecem, mas pastor, eles não acreditam em Apocalipse, só que aonde que está a guerra de Gog e Magog? Ezequiel 38 e 39. Eles não sabem da conexão com o Apocalipse, mas do Velho Testamento, que eles não dão esse nome, eles conhecem. Amém? Creio que nós passamos a grande parte do que nós queríamos falar, ok? Deus vai defender Israel nesse tempo, inclusive o capítulo 38 de Ezequiel diz que ele vai mandar chuvas torrenciais e devastadoras, inclusive com pedras de saraiva, ok? E nós descobrimos, inclusive, já citamos aqui, que a própria Bíblia em Apocalipse fala de determinadas pedras com 25 a 30 quilos. Não sei se nessa mesma dimensão como Apocalipse, mas Deus vai mandar proteção, inclusive dos céus, para esse povo, ok? Muito bem. Agora, tudo isso vai levar ao quê? Se nós já vemos os Estados Unidos na derrocada, nós já vemos que a Rússia vai ser derrotada, nós vamos perder as principais potências mundiais, Estados Unidos, Rússia, tudo vão afundar, não vão ser mais o que eram, até pela guerra de Gog e Magog. Estados Unidos já está perdendo potência agora, mas uma Rússia, por exemplo, vai ficar destruída. Se destruiu tudo isso, quem é que vai bater a cara para dizer, olha, Israel foi atacado, coitado de Israel, e as outras nações foram destruídas?
deixa eu fazer um tratado de 7 anos de paz com Israel. E agora, deixa eu também dizer que ao invés de ter Rússia, ter Estados Unidos ou qualquer outra potência, nós teremos uma potência mundial. E aí o anticristo colocando a cara para agora comandar tudo isso. Amém? Acho que dentro das possibilidades, hoje Gog e Magog já não é um mistério para vocês. Há alguma pergunta? Não tem perguntas, mas o pastor Mateus, ele colocou aqui uma colocação sobre o David Wilkinson. Teve uma vida sensacional. O livro A Cruz e o Punhal é a biografia de como ele levou a vida tranquila de pastor no interior e foi pregar para gangues violentas em Nova York, Sim. no auge da maior criminalidade nos Estados Unidos. E ele recomenda a todos. O pastor Mateus, ele lembra exatamente disso, amados. E que nós comentamos aqui sobre o livro A Cruz e o Punhal. Ele retrata realmente essa história desse pastor. E esse pastor é muito reconhecido porque ele vai entrar em Nova York e você vai falar, mas pastor, Nova York que tem aquelas lojas magníficas. Não. A Nova York da década de 80, 70, que tinha certos bairros lá de uma criminalidade pesadíssima. Deus manda ele falar com o maior criminoso que existia lá. Sabe o que ia acontecer com um cara que fosse falar sem que fosse Deus nenhum negócio? Iriam cortar a cabeça dele. Ele vai lá, a turma inclusive gospe na cara dele. Bate nele. Agora, você vai me dizer, pastor, e aí? Um homem desse não merece a consideração por ter convertido uma série de vidas por meio de Jesus naquela época? Merece, né? Então, Deus tem usado inclusive esses homens até para trazer clareza em algumas coisas que está acontecendo em nosso tempo. Amém? Gostaria de finalizar com uma oração, se você puder estar com a gente. Pai, nós queremos te adorar e te agradecer por este dia, por esta mensagem, por esse estudo. Que teu Espírito conduza cada coração. Dá discernimento sobre tudo isso, Senhor. Fala, Senhor, com cada vida agora, Senhor. É o que nós te pedimos e abençoa cada coração, ó Pai, no restante da semana. Fica com todos nós, ó Pai. E coloco cada vida diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amados, só para relembrar, hoje à noite, culto. Pastor, está tendo culto lá na igreja? Tá. Só que nós temos um limite de 80 pessoas, que foi o cálculo que o pastor Ali fez, que seria viável para seguir a norma de 2 metros das cadeiras. Máscaras e inscrição. Por quê? Para controlar o máximo de 80 pessoas. Se você tem criança muito pequena, bebezinho, poupe nesse instante. Se você tem alguma doença, abra mão por enquanto para que você possa ser preservado. Amém? A nossa luta não só é evangelizar você, a nossa luta é que você possa caminhar bem, tá? Nas terças-feiras estamos tendo também programação na igreja, mas online, continuamos nos domingos à noite, continuamos nas terças à noite. O Mateus nas quartas-feiras tem o trabalho também online, até onde eu sei. Na quinta-feira nós temos os discipulados às 19 horas, que está online, os estudos continuam online, ok? No domingo de manhã nós também temos os estudos online. E para relembrar, no sábado à noite nós temos o projeto Chama. Se você é jovem, quer participar, quer estar com eles, eles já estão também fazendo o projeto Chama lá. Mas você que não pode ir, fica com a gente, entra no Facebook no horário lá, acessa o link e você vai ter acesso a tudo isso. Se você conhece alguém, divulgue o Ministério Chama. Ah, pastor, o fulano não tem Face, é uma pessoa de idade, mas ele acessa o YouTube.
pastor criou o canal lá no YouTube, divulgue, manda ele assistir lá as mensagens do Chama, tá tudo lá, tá? E que Deus te abençoe. E eu agradeço de coração a sua compreensão, o teu apoio com esse chamado. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus e um grande abraço. Amém.